Olá pessoal, no vídeo anterior eu mostrei o processo de compilação do jogo Tesouro Perdido, que consta aí a listagem Basic na revista Microsistemas, né? Ele é focado, foi escrito para Spectrum, e aí no vídeo anterior eu mostrei algumas alterações que eu fiz para rodar ele numa máquina MSX, né? É um jogo aí do Renato Di Giovanni. E nesse vídeo eu pretendo mostrar algumas alterações que eu fiz nesse programa para poder rodar ele em modo gráfico, compilado com MSX Party-ROM, né? É, lembrando que isso não vai rodar em interpretador, esse modo gráfico aqui, da forma que eu fiz, não vai rodar no interpretador. Isso aí somente compilado aí com MSX Party-ROM. Então, primeiro, eu naveguei um pouco pelo jogo, vi algumas telas que poderiam se encaixar, e aí eu criei alguns arquivos de imagem, aqui no caso GIF, com as imagens que eu imaginei que poderia representar o jogo, né? Essas imagens eu colhi, eu não sou artista gráfico, então eu colhi na internet algumas imagens, preferi botar preto e branco. É, criei um arquivo de apresentação estilo PowerPoint, onde cada slide era uma tela, e de lá eu desenhei essas telas lá no PowerPoint, é, slide a slide, e depois eu converti isso para GIF, para um formato de imagem. Isso tem um motivo, né? Aqui a primeira imagem, a segunda, a terceira. Peguei essas imagens e aí eu usei o conversor do Janone, tá aqui o link, um conversor de tela excelente. Nele eu carrego aqui a tela, aqui no caso eu carreguei a Screen 2 GIF, e aí embaixo ele mostra um exemplo da tela. Você diz qual é a screen do MSX que você deseja que ele converta. Eu optei pela Screen 2 para que rode em MSX1, mas poderia ter sido qualquer outra tela, outra screen dessas aqui. Mandei fazer um stretch para poder a imagem ser esticada aí para caber integralmente na tela, na resolução da tela, já que quando eu fiz o desenho lá no PowerPoint eu não compus a imagem lá no PowerPoint, eu não me atentei muito a as dimensões. E falei que eu vou usar a paleta padrão aqui do MSX1. Não vou usar a difusão de erro, que é uma opção que vem marcada por default, mas não vou utilizar. Escalar para compensar a resolução e mandei dar um convert aqui. Ele aparece aqui a imagem convertida já na resolução que você escolheu, né? Ele aparece aqui a telinha já, é, e você pode fazer um save dessa imagem. Você dá um save aqui, ele vai gerar um arquivo. No caso, como eu escolhi Screen 2, ele vai botar uma extensão SC2, né? .sc2. E aqui é a imagem do jeito que ele apareceria lá no seu MSX1 aqui, que foi o meu alvo de conversão para Screen 2 para cores de MSX1. Se eu observar aqui, aqui são os arquivos originais de imagem e eu gravei nessa pasta aqui todas as conversões, os arquivos com a extensão SC2. Se fosse Screen 3 era SC3, se fosse Screen 5 era SC5 e aí vai. E aqui todas as que eu criei, as telas estão aqui. E aqui está o código basic do programa, né? Vou abrir aqui esse código basic. Ele já está diferente da versão original. Eu incluí aqui no começo do programa a mudança para Screen 2 e pus uma cor aqui que o fundo é branco, porque as imagens, o fundo eu defini que seria um fundo branco, né? A letra preta com fundo branco. Foi uma escolha minha aqui. A primeira coisa que eu faço no programa é um reload aqui da primeira tela para screen. Quando o MSX Padron encontra essa instrução, ele já carrega na ROM esse arquivo, já fica carregado na ROM, compactado. Como eu estou no modo gráfico, eu preciso fazer um locate aqui para poder colocar qual é a posição da tela que eu vou colocar os textos. Então, para cada print que eu tinha no programa original, eu coloquei um locate. Um locate XY aqui, né? E as coordenadas estão no formato gráfico, né? Então, não texto. Então aqui está o X, posição do pixel 60 e o Y, a linha aqui, na posição aqui da linha 130, né, da tela gráfica. Foi no olhômetro aqui, até conseguir regular para o texto ficar na posição correta da tela. O resto do programa aqui é igual ao original, inclusive com aquela questão lá do porta lá que eu tinha falado no vídeo anterior. É,
Aqui o Beload, aí quando for para a tela seguinte, mando carregar a tela seguinte. Uma coisa que eu fiz também foi tirar todos os CLS, onde tinha CLS, eu não mandei apagar a tela, eu fiz um COSUB aqui para uma rotinazinha para ele limpar só a área da tela que eu preciso, vou mostrar lá no final. Então, para cada print, eu coloquei um locate, coloquei os beloads para mostrar a tela que eu quero a cada momento que é necessário. Também modifiquei para que ele, ao invés de entrar texto, seja entrada de texto, já que o comando input não vai funcionar para você escrever um texto completo no modo gráfico, eu coloquei para usar o input dólar para você pegar só o primeiro caractere, já que você vai digitar e não vai aparecer na tela, ele vai só capturar esse caractere. E aí no menu eu coloquei só a primeira letra, que era antes, que era o texto completo, botei só a primeira letra lá de cada um das, das palavras-chave que o Renato tinha colocado originalmente. Então, onde tinha os menus lá com a palavra Enter, por exemplo, virou só a letra E. Está aqui um input dólar aqui para poder pegar só essa letrazinha. Eu faço um teste aqui, dessa vez eu testo a letra maiúscula e minúscula, para poder funcionar tanto maiúscula quanto minúscula no teclado. E eu fiz essa alteração em todos os menus daí para frente, né? Todos os prints com locate, como eu falei, todos os CLS viram com o Zub para uma rotina que eu criei que faz só limpa aquela área. Então a super rotina que limpa a área está aqui embaixo. É um simples line aqui, ó. Talvez ao invés de estar fazendo CLS no programa, que iria limpar a tela inteira gráfica e não ia ficar legal, porque eu tinha agora imagens na tela, eu coloquei só um line na área que eu quero limpar, com o formato de box aqui e fillet, né, preenchido, com a cor branca. Então, ao invés de um CLS total, eu estou pagando só um trechinho da tela. Então, toda vez que tinha um CLS, eu mandei dar um COSUB para essa linha para limpar só aquela área da tela. E que mais que foi feito? Basicamente o resto é igual, só tem os screens, alguns ifs aqui para decidir se vai usar uma tela ou outra, também é uma opção minha aqui para poder a tela ficar legal. Escolhi uma tela ou outra de acordo com um flag do programa. E aí com isso o programa está pronto. Com essas modificações, né, basicamente dos beloads aqui, do screen 2 aqui que eu iniciei o programa, eu já posso compilá-lo. E aí dessa vez eu vou compilá-lo com a opção "-x", que é MegaROM, porque como tem as imagens, ele vai ultrapassar os 32 KB, então tem que ser em formato MegaROM. Então é o teste perdido, tesouro perdido.base, e ele compila, ele demora um pouquinho porque ele tem que compactar os arquivos ele achou 10 arquivos aqui para inserir, ele compactou os arquivos para 35 KB, o original dele daria 140 KB. Ele compactou para 35 esses 10 arquivos de Screen 2, MegaROM, formato 128 KB, o código por só 27% na MegaROM, e aí ele gerou o arquivo de MegaROM. A gente vai abrir agora esse arquivo, se olhar aqui, está aqui o arquivinho de ROM. Vamos abri-lo aqui no emulador. Quando a gente abre aqui no WebMSX uma Mega ROM, tá aqui, aqui é 128 KB, né? Ele calcula aqui 131K. Quando você abre uma Mega ROM aqui com WebMSX, você tem que mudar aqui o formato para aqui pro Part2ROM, para o Konami SCC, que é o formato de Mega ROM que ele gera, o Konami SCC. E tá aí a primeira tela gráfica, com a telinha de início, que eu fui regulando a posição aqui no olhômetro. Espaço aqui. Segunda tela. E aqui está o texto. Como o MSX Bastron, no modo gráfico, se você dá um print, ele já vai imprimir direto. Ele não precisa estar fazendo Open, XRP, nem nada não. Ele já reconhece e já imprime direto. Então tá aqui, eu posso, por exemplo, colocar a letra E aqui para entrar. Ele reclama que está escuro como estava na versão anterior. Posso ver meus objetos.
Vou pegar o lampião. Posso entrar agora no buraco, ele entra. E aí eu posso, de repente, para o sul, ele vê que tem uma porta. Então, essas telinhas aqui foram convertidas aí pelo conversor do Janone. Saí da caverna, X, saí, estou na tela inicial. Então, pessoal, assim demonstra que é possível construir um programa aí com um jogo de adventure gráfico, né? Isso aqui está com tela de Screen 2, foi feito com conversão, não foi feito na mão, né? É possível você fazer suas telas na mão. E com o MSX Pastoron é possível fazer um adventure em modo gráfico já para suas ideias de joguinho. E é isso aí, pessoal. Isso que eu não vou navegar no resto do jogo, porque o jogo é do Renato, tá na revista e tal. Quem quiser pode escrever lá o código e ver, desvendar esse mistério. Mas é um jogo bem interessante, curtinho, mas bem interessante. E aqui é só uma prova de conceito mostrando ele em modo gráfico. Obrigado aí pela atenção, pessoal, e até a próxima.